Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta terça-feira para estarmos juntos rezando a liturgia da palavra deste dia. Comecemos o nosso dia respirando Deus, sentindo Deus na nossa respiração. Seja um atento contemplador, um atento admirador da sua respiração. Respire de forma diafragmal, colocando a sua mão sobre o umbigo e sentindo a sua mão levantar quando você inspira e baixar quando você respira, quando enche o diafragma e quando esvazia. Esse movimento é sagrado, esse movimento é de Deus, é a presença de Deus atuando no nosso corpo. Contemple, seja portanto esse contemplador de Deus que está no movimento da nossa respiração. Hoje lembramos na liturgia da palavra deste dia o grande São João 23, que foi canonizado pelo Papa Francisco. São João 23, que veio de uma família camponesa, simples, mas uma família de Deus. E ascendeu na igreja, se tornando o Papa, um grande Papa, aquele que convoca o Concílio Vaticano II, abre o Concílio Vaticano II e faz a igreja respirar novos ares. A igreja que vivia fechada nela mesma, nos rituais, nas vestimentas, nas grandes pomposidades. O Papa João 23 liberta a igreja dessa realidade e apresenta novos ares. O Concílio Vaticano II nos trouxe novos ares para a igreja. Ele não chega até o final do concílio, morre, mas é ele o iniciador deste grande evento na igreja. Existe a igreja antes e depois do Concílio Vaticano II. São João 23, rogai por nós. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 11, versículos 37 ao 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de vermos a beleza deste evangelho, vejamos o resumo daquilo que a leitura primeira de hoje nos fala, Gálatas 5, de 1 a 6. Paulo está aqui apresentando o resumo, a conclusão do seu pensamento desta carta. O pensamento de Paulo na carta aos Gálatas está em torno da circuncisão. É lícito ou não? É preciso ou não passar pela circuncisão? Os cristãos vindo do judaísmo ensinava a comunidade aos Gálatas que estes deveriam passar pela circuncisão.
Não foi um conselho de Paulo, pois Paulo desde o início dizia que não é preciso ser circuncidado para ser cristão. É preciso apenas acolher a graça de Deus pelo batismo. Por isso Paulo condena essa prática, esse tipo de ensinamento. Circuncidar significa manter-se escravo da lei da antiga aliança. E Paulo diz que não. Nós somos convidados a viver na liberdade. E viver na liberdade é deixar-se ser modelado por Deus. É deixar-se ser modelado pela graça que advém de Deus. Por isso, Paulo convida nesta carta a abandonarmos a lei e abraçarmos a fé. É da fé que aguardamos a justificação, e não pelas obras da lei. E não por aquilo que a lei dita. Paulo está concluindo isto. Portanto, diz ele, em Jesus Cristo o que vale é a fé, agindo pela caridade. Ou seja, não é dizer eu vivo a lei, seguindo os preceitos, os rituais e passando por cima das pessoas, sem exercer a caridade. Se vivencia a prática da graça de Deus pelo exercício da caridade, assim reza Paulo. O Evangelho vem na mesma direção. Primeira parte do Evangelho mostra que um fariseu convida Jesus para fazer refeição na sua casa. Jesus não diz não, mas vai à casa do fariseu. Interessante que ainda nessa primeira parte, o fariseu fica admirado com Jesus. Admira Jesus, não pelos seus ensinamentos, não pela sua bela catequese, mas admira em Jesus porque este não lavou as mãos antes de fazer a refeição. Lavar as mãos para os fariseus não era simplesmente um ato de tirar as impurezas da mão. Não era simplesmente um ato higiênico, mas era um ato sagrado. Era um ato em que deveria ser feito para mostrar que estava se autopurificando das impurezas das pessoas lá da rua. Portanto, Jesus não seguiu o protocolo da lei mosaica, da lei dos fariseus. E aí, então vem a segunda parte. Jesus olha para o fariseu e diz: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Jesus não tem medo de dizer a verdade. Vosso interior está cheio de roubo e maldade. Jesus falava daquilo que os fariseus praticavam, que infelizmente era esta a prática deles. Mas se apresentavam como os santos, como os puros, os dignos de ser imitados. Coisa nenhuma de Jesus. Vocês se limpam apenas a capa e esquece de purificar o interior. Última coisa, Jesus dá um recado para nós, dizendo que para romper esse estilo de vida de aparência, é preciso, diz ele, antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Ou seja, se eu quero estar purificado para Deus, exercite a caridade, exercite o amor com teu irmão, exercite a prática desta caridade que rompe limites, como fazia Jesus. Assim estaremos nos limpando por fora e especialmente por dentro. Rezemos ao nosso bom Deus, que Ele nos dê coragem para sermos praticantes do amor, na prática e no exercício da caridade. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,